idealizadora da clínica e do podcast, e hoje eu estou aqui com essas mulheres incríveis que caminham comigo na missão de cuidar de pessoas. Oi gente, eu sou a Letícia. Olá, eu sou a Natália. Esse é um espaço onde vamos conversar sobre escolhas, aquelas que transformam, curam e nos aproximam da nossa melhor versão. E hoje, para começar, queremos contar um pouquinho da nossa história. Como cada uma de nós chegou até aqui, o que nos move e por que escolhemos cuidar. Então agora vamos começar o nosso primeiro episódio, intitulado Escolhas que Curam. E vou apresentar um pouquinho vocês rapidamente. A Letícia é a nossa biomédica esteta aqui da clínica e a Nath é a nossa psicóloga clínica. Eu também sou biomédica, eu e a Letícia trabalhamos na área de estética e a gente trouxe a Nath para complementar o time, né? Eu sempre acreditei, sempre quis um espaço que a gente pudesse realmente tratar, né? A beleza, o autocuidado e principalmente o mental, né? A autoestima. Então, para mim sempre foi muito importante isso. Eu até tenho uma formação também né, da área de psiquiatria. Então, assim, eu fiz um doutorado nessa área. E, então, eu gosto muito, tenho muito interesse e adoro ter a Natália e a Letícia aqui, que compartilham desse mesmo pensamento, né? Então, a gente tem missões bem parecidas. Além disso, queria conversar com vocês um pouquinho. Quando foi que vocês perceberam que queriam trabalhar com a área da saúde? Com cuidar de pessoas? Quando foi que deu esse start para vocês? Então, o prazer é todo meu, né, de fazer parte desse espaço. Muito feliz que vocês também tenham, né, essa visão sobre a área da saúde mental, que eu sou suspeita em falar, mas que eu amo, né? Então, assim, aonde que foi esse start, né? Que eu escolhi, não, eu quero psicologia. Quando eu me formei, eu esperei um período, né? Pra ver o que eu iria querer cursar. Estudei muitos cursos, fui a fundo pra investigar o que eu iria me identificar mais. E até que me surgiu a ideia, por que não psicologia? Uma coisa que eu sempre tive curiosidade era de entender a mente humana. Então, isso foi uma das coisas que me levou também a esse caminho, porque eu sempre quis entender, né, o porquê que as pessoas sentem tal coisa e da onde vem aquilo ali, né, da onde vem os pensamentos, os sentimentos. Então, quando eu fui estudar um pouco melhor a psicologia, foi algo que acendeu uma luz dentro de mim. Eu disse, é isso. Então, a partir daí, né, a confirmação veio durante a graduação, assim. Teve muitos desafios, né, que todos nós passamos pelos desafios, mas durante o percurso, assim, cada fase, cada conhecimento, cada oportunidade dentro da faculdade mesmo, eu ia me conhecendo mais e tendo a certeza que era aquilo ali que eu queria para minha vida. Então, hoje eu consegui proporcionar saúde mental para os meus pacientes, né, e poder agregar um pouquinho na vida de cada um deles que vem até mim é muito gratificante. Cada parte que cura neles é algo que cura em mim também. Então, é uma troca que acontece no meio do caminho, mas que não é só para o meu paciente em si. Cada desenvolvimento, cada evolução que a gente vê do paciente, né, é algo que evolui em mim também. Então, é algo que eu me descobri assim, né, foi na descoberta mesmo, estudando e indo atrás, e aí eu tive a certeza que era isso que eu queria pra minha vida. Sim. E tu, Lê? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre fui apaixonada. De início eu queria fazer medicina, que eu acho que é o que a grande maioria gostaria de fazer também, né, quando volta para essa área da saúde. Só que durante o ensino médio inteiro eu fui com isso na cabeça de que era o que eu queria fazer. E quando eu comecei a fazer cursinho, fiz um ano, fiquei muito bem colocada e fui pro outro ano, teve a pandemia. A gente ficou sem vestibular, ficou sem provas e eu comecei a pensar mais se era realmente o que eu queria pra minha vida. Aí eu comecei a pesquisar cursos e encontrei a biomedicina. Gostei de cara porque tinha bastante opções que a gente poderia escolher ao longo da faculdade, né? São 35 áreas. E eu decidi fazer. E sabe quando uma coisa dá muito certo? Tu começa a fazer e tudo vai se encaminhando certinho. Na primeira semana eu já consegui uma bolsa de estudo, ganhei 100%.
consegui enviar todos os meus documentos, assim, deu tudo certo, não precisou voltar nada, eu não precisei resolver nada, então deu tudo certo. Aí eu entrei na faculdade e comecei a pensar qual área eu ia seguir. De princípio eu fui para embriologia, que era o que era mais puxado, assim, com a área da medicina, mas conversando com algumas pessoas da área e conhecendo mais o que era embriologia, eu vi que talvez não era para mim, porque eu não tinha uma intenção de estudar em São Paulo ou algum outro lugar fora, né? Então fui para outras áreas. Fui para análises clínicas, que é o que a grande maioria, né, faz no curso de biomedicina. Eu até fiz estágio em um hospital. Gostei muito do estágio, gostei muito da área, só que não era o que eu queria para minha vida. Eu não queria ficar atrás de um balcão sem conhecer o paciente, sem compartilhar a história dele. Então, conversando com a minha mãe, né, ela já era paciente da Anne naquela época, ela me sugeriu que eu fosse conversar com a Anne. Até a Anne já tinha comentado algumas vezes com ela, né, sobre essa área, só que eu fui bem resistente no início. Não era o que eu queria, eu entrei falando já que eu não ia fazer estética, porque a mãe já era dessa área e eu falava, não, eu não vou fazer estética. Mas tá, até que um dia eu pensei, não, vou mandar uma mensagem pra Anne, conhecer ela, pra ver como é que funciona. A Anne me respondeu assim de imediato, né, eu fui até ela, a gente conversou um pouquinho e eu comecei a acompanhar o dia a dia dela na clínica. De cara, assim, ó, eu falei, não, é isso que eu quero. A Anne foi uma pessoa que tirou uma venda dos meus olhos sobre o que era estética, porque eu tinha muito na cabeça que a estética era algo muito superficial. Que as pessoas faziam aquilo apenas por superficialidade, assim, ver, ficar bonito, coisa assim. E vendo pelos olhos da Anne, eu vi que era muito mais. Era saúde, era ciência, era estudo, e foi aí que eu me apaixonei pela estética. Que legal. É muito legal. Eu e a Letícia temos uma história parecida nessa relação com a biomedicina, né? Na verdade, eu sou da primeira turma de biomedicina aqui da Unesc, né? E da nossa região, na verdade, né? Então, quando eu fui fazer a biomedicina, era uma coisa assim... o que isso tem aceitável. Exatamente. E aí, é bem isso que acontece, assim, eu fui estudando, me apaixonando por várias áreas no processo também. Entrei na biomedicina por conta da estética. Eu fui uma adolescente espinhenta, bem espinhenta. E aí eu gostava, eu me cuidei, eu fui dermatologista desde cedo, então a minha convivência com cosméticos foi grande, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, não queria tratar doença, né? Eu queria mais essa outra área de estética mesmo. E eu nunca tive uma relação com a estética no sentido superficial, realmente. Então eu tinha dificuldade também com essa futilidade, eu diria assim. Então isso me preocupava na área da estética. E aí, por isso que eu mantive sempre uma linha, né, muito específica. Quem já é meu paciente há bastante tempo sabe. E eu sigo, eu sempre falo assim, é difícil, é mais difícil tu manter, né, o teu jeito de trabalhar, né, sendo que a grande maioria tá buscando por outra coisa, né. Então, em muitos momentos eu me perguntei se eu estava fazendo certo, né, se eu deveria me corromper, né, pela busca muito grande por outros tipos de estética que não é realmente o que a gente faz aqui, né. Então, quando eu pensei na clínica, e a Letícia já estava comigo no estágio, e eu vi que a Letícia era diferente, até por já conhecer, eu conhecia ela pelos olhos da mãe dela, né, mas eu me sentia conhecendo já. Então, eu sabia que ela era estudiosa, do mesmo jeito que eu, que é um erro achar, né, que, porque fui pra estética, não estudarás mais, né, como qualquer área na área da saúde, Exatamente. não tem por onde fugir, mas a gente tem uma ligação bem legal com ciência, então aqui na clínica não é feito nada que não esteja protocolado, feito, e a gente entendendo bem do assunto. Fonte e voz da cabeça, né? Isso não pode exatamente, existir, né? isso não pode existir. E essa ideia, né, de que o autocuidado, eu passei por isso, então eu tinha uma foto lá na minha formatura da 8ª série que eu rasguei, né? E muita gente tem essa relação com algo em específico, né? Que não é futilidade, né? Então hoje as pessoas falam assim, eu não imagino que tu tinha, né? Eu não imagino que tu era assim, mas eu tive essa fase, me incomodou. Então hoje a gente faz preenchimentos lindos, mas necessários, né?
que ficam realmente bonitos, que muitas vezes a pessoa tem ali uma coisa, eu não bato foto de tal jeito, porque isso me incomoda, né? E a gente percebe que a pessoa começa a se cuidar, começa a se ver de outro jeito, chega aqui mais bonita na próxima vez, depois de um preenchimento labial vem de batom, né? Começa a se amar diferente. Sim. Então esse é realmente o nosso intuito e é por isso que coube muito bem, né? Nós trabalhando juntas. Então, as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, né? E quando eu idealizei a clínica e fiquei pensando, eu pensei, vou só, assim, seguir bem, né, a minha intuição e o meu sonho, que as pessoas vão aparecer. E aí deu certo que a Letícia se formou, ficou aqui, deu certo que a Natália apareceu. Então, tenho certeza que a gente se encontrou, né? Essa questão do cuidado estético, cuidado mental, emocional, pra mim eles estão muito ligados. Inclusive um tratamento estético, se a pessoa realmente não estiver legal, se amando de verdade, ele não vai ser suficiente, né? A pessoa não vai se amar mesmo assim. Então, acho que é esse o nosso intuito, né? Uma transformação de dentro para fora, né? E aproveitando esse gancho que a Anne traz, né, esse subtema Escolhas que Curam, ele tem muita relação com a nossa atuação aqui na clínica, né? Utilizando a minha atuação em si, que é a psicologia, né? O fato de estar ali, né, olhar o outro com presença, uma escuta sem julgamento, estar de fato presente enquanto o nosso paciente está ali, né? Então, também são escolhas que curam o processo do outro. Então, quando a gente fala escolhas que curam, isso é um tema que ele abrange muito, né? Tanto a nossa atuação para o nosso processo em si, quando a Anne traz que ela teve uma caminhada que levou ela a escolher a biomedicina, que vai muito além só prestar serviço para o outro, quanto a Letícia, né, que se descobriu nesse processo dela também de autoconhecimento, e quanto no meu, né, que tive esse olhar, essa curiosidade pela mente humana. Então foram processos, né, nossas escolhas que nos curaram, né, escolha do paciente de chegar até aqui nesse local e curar algo dentro dele. Então é uma troca, né? Então esse tema escolhido, Anne, para esse Pode Cuidar, foi muito especial, porque faz muito sentido para a escolha que a gente fez na nossa profissão, né? Então, de fato, a gente escolher estar aqui para o nosso paciente com presente de corpo e alma, até porque quando a gente fala de escolha, a gente pode pensar da seguinte forma, que quando a gente escolhe cuidar do outro e trabalhar para o outro, a gente deixar também de lado certas coisas nossas, né? Às vezes a gente vem trabalhar num dia que a gente não tá muito bem e acontece, e a gente escolhe, a gente precisa deixar aquilo de lado para cuidar do outro. Então, quando a gente fala escolhas que curam, isso é muito bonito da nossa profissão, assim, né? A gente escolher, né? Deixar essa outra parte, não, espera aí, agora é o momento de estar aqui, de prestar o serviço que o meu paciente precisa, né? Então, eu acho que é muito mais uma profissão, não só para mim, que sou psicóloga, mas pela fala de vocês, consigo reconhecer isso também, que tem muito amor envolvido nessa profissão, né? Então, quando o processo é assim, ele fica muito mais leve. Sim. E os próprios pacientes conseguem sentir, né? Esse atendimento diferenciado, personalizado. Então, eu e a Letícia, a gente peca muito às vezes, que a gente fala assim, vamos preparar aqui uma foto, isso, aquilo. Então, a gente peca às vezes na divulgação, enfim. Mas é que a partir do momento que o paciente entrou, a gente não lembra mais. A gente foca no atendimento e é nós duas, tá? Às vezes a gente fica se cobrando, a gente foca no atendimento e tá ali e né, prestando atenção na real queixa do paciente, né? Porque hoje em dia muita gente vem, eu quero tal coisa, né? Porque se informou na internet, porque enfim. E aí o nosso trabalho é de entender a real dor, né? E qual procedimento realmente vai caber ali. Sim. Vai ser efetivo. Sim. Porque às vezes aquele não vai ser, não vai causar o que ele realmente está esperando. Então essa escuta qualificada, ela é muito importante.
E ela é um pouco inata, assim, a Letícia já veio muito com isso, eu também, mas a gente vai aperfeiçoando, né? Conforme a gente vai atendendo as pessoas, conforme a gente vai tendo cada vez mais certeza, né, do que a gente está fazendo, enfim. Então a gente prega muito por isso. Então tem gente que fala, né, antes, não posta antes e depois, ou enfim. Realmente o nosso público, ele não tá muito interessado no antes e depois. Ele gosta de fazer o procedimento, de saber, de estar satisfeito. Nós temos resultados lindos, antes e depois lindos, mas geralmente é pra eles, né? Pra eles gostam de ter isso como reservado, né? Eventualmente a gente tem algumas pessoas que não se importam, mas a gente acolhe essa escolha da pessoa, né? Então, esse respeito, eu acho que é fundamental, né? Numa era que tudo tem que ser visto, tem que ser falado, né? Então a gente tem isso como nosso foco, né? Ter ali a atenção total no nosso paciente. Até porque, né, sobre ver a pessoa por inteiro. É muito mais que um simples procedimento estético, né? A pessoa traz histórias, traz emoções, então é muito mais do que a técnica em si. Verdade. Cuidar é uma escolha diária, né? É uma entrega. E eu sinto que a nossa clínica é isso. Um lugar onde a gente cuida com intenção. E esse foi só o nosso primeiro episódio com Escolhas que Curam, mas o Pode Cuidar vai ter outras edições e nos próximos episódios a gente vai falar sobre autoestima, emoções, beleza, autocuidado, tudo com muita leveza e com muita verdade. Obrigada, meninas, por hoje. Até a próxima.